Hoje falaremos sobre os fundos imobiliários. Nós temos 5 tipos de fundos imobiliários: os fundos de papel, fundos de tijolos, os fundos de desenvolvimento e os fundos híbridos. Temos os FIAGRO, mas os FIAGROs não são fundos imobiliários. A gente vai começar com os fundos de tijolos. Eles investem em imóveis físicos, na compra de propriedades, no aluguel de propriedades. A gente tem uma diversidade enorme de tipos de imóveis. Eles investem normalmente em tipos diferentes de imóveis. Por exemplo, shoppings, hotéis, galpões logísticos, lajes comerciais, parte de um shopping, não um shopping inteiro, vários shoppings. Então, quer dizer, existe uma gama enorme de apresentações desses tipos de fundo. E a gente colocou aqui os principais, né, os maiores, o HGLG11, BTLG11, KNRI11. Depois você tem os fundos de papel. Esses fundos de papel, eles investem em títulos imobiliários, né? Eles adquirem papéis que investem no mercado imobiliário. E aí vocês têm os LCIs, as letras hipotecárias e os CRIs. Eles investem tipicamente em renda fixa. Você tem um fundo, tem uma volatilidade menor, mas de qualquer forma você tem que estudar bastante, porque você tem que avaliar quais foram os títulos comprados. Os exemplos são o ALZ C11 e o famoso MXRF11. Aí depois você tem os fundos de fundos, eu acho bem interessante também, o fundo que compra fundos. Então você tem uma gestão ativa, você tem gestores que conhecem muito de fundos imobiliários, eles trabalham só com isso e eles veem as oportunidades em fundos imobiliários, compram e vendem. Você confere a um profissional quais fundos você vai escolher. Então, em vez de você escolher 10 fundos, não, você compra ele que tem uma gama de fundos. Os principais são o BCFF11, o HFOF11. Depois a gente tem os fundos de desenvolvimento. Nesse fundo, eles compram terrenos para alugar ou mesmo para vender. Nesse caso, eles investem em construções. E aí depois eles disponibilizam essas construções final, né? Então, quer dizer, é como se você pegasse, comprasse um imóvel, construísse lá e depois vendesse pronto. A gente tem aqui o TCPF11, entre outros. E aí depois você tem os fundos híbridos, que são fundos que investem não só nos fundos imobiliários, mas nos fundos de investimentos imobiliários, terrenos, investem na toda a gama de possibilidades relacionadas ao mercado imobiliário. Aqui o mais famoso, que é a NRI11 e Tegar11. Eu botei 3 opções de sites que você tem informações sobre os fundos imobiliários. No caso, eu vou entrar nesse Fundos Explorer, aí ele vai me dar aqui todas as informações que eu preciso desse fundo, tá vendo? A liquidez, patrimônio líquido, o valor patrimonial por cota, a rentabilidade no mês, preço versus o valor patrimonial, se ele tá pagando, se não tá pagando, ó, nos últimos 6 meses, nos 5 anos, tá vendo? Estabilidade na venda, aí você vê aqui nos últimos 5 dias se tá caindo, se tá crescendo. Então, quer dizer, tem todas as informações que você precisa, vacância financeira, vacância física, e aqui ele mostra, né, quantos ativos ele tem, né? Em São Paulo, ele tem grande porcentagem dos ativos, por valor e tal. E aí você pode ver, inclusive, no mapa, onde estão esses imóveis, tá vendo? Ó, em São Paulo tem 13, nessa região tem 2 aqui, os endereços, né, e qual o tamanho de cada dessas unidades. Então, quer dizer, esses sites, eles te dão muitas informações. Pessoal, é isso. Eu queria mostrar os diferentes tipos de fundos imobiliários para vocês. Coloque aí se você já conhecia, coloque aí se você já investe, coloque suas dúvidas, sugestões, comentários, curtam e compartilhem, se inscrevam no canal, porque a gente ganha relevância, começa a aparecer mais no YouTube e aí permite com que a gente faça muito mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até mais.